piscina de homens. É isso aí. Homens suados. Todos suados numa piscina, numa sauna. Tá? É isso aí. Vamos lá. Vamos falar sobre isso aqui primeiro, tá? Opa, peraí. Eu quero mostrar para vocês sobre a hash rate que tá do Bitcoin e do Ethereum, né? Então, olha só, hash rate do Ethereum bateu o topo histórico aqui em maio, tá? Abril para maio, bateu o topo histórico na hash rate do Ethereum. De lá para cá teve aquela desandada no mercado, caiu para caramba, Ethereum chegou a cair 25% a hash rate. O que é hash rate? Força computacional, tá, turma? É a força computacional que os mineradores colocam de força para a rede funcionar, tá? E aí, desde esse fundo aqui, em junho, vamos ver que dia que isso aqui, dia 26 de junho, o hash rate do Ethereum subiu coisa aqui de 28%, tá? Então você vê aqui como nos últimos dias está numa tendência aqui de alta. E você vê como a gente está muito próximo, tá? Se continuar assim, de nos próximos dias, a gente, se continuar subindo, claro, atingir a mesma força computacional que tínhamos no topo histórico aqui do Ethereum, tá bom? Show de bola, né? E é o topo histórico mesmo, olha só. Aos anos anteriores aqui, ó, 2017, 16, 15, tá? Então a gente está muito próximo de estar no topo. Eu quero mostrar para você também a hash rate do Bitcoin, que vem aumentando. Eu não vi como é que tá hoje, mas ela vem aumentando, aumentou de novo, olha só. Hash rate do Bitcoin, deixa eu tirar isso aqui, que eu fiz um post sobre isso ontem no Instagram, tá? Mesma coisa, só que o buraco um pouco mais embaixo, né? A mineração do Bitcoin ela era mais concentrada, muito mais concentrada na China, onde tivemos problemas lá, né? A China falou, não pode mais minerador aqui, vocês estão proibidos, senão eu vou cortar a orelha e o saco de vocês. Aí os caras falaram, oh meu Deus, meu saco não, vou embora. Botaram tudo dentro das malas e foram para outros países. Rússia, Cazaquistão, Estados Unidos, e alguns caras estão falando em ir para o Paraguai, né? Então tivemos um topo histórico aqui da hash rate do Bitcoin em 198 milhões de terahash por segundo, né? E aí com essa queda, tivemos uma queda bem acentuada, coisa de 70% aqui, e agora a gente já cresceu bem, já estamos aqui a coisa de 125 acima, né? Então caiu de 198 milhões, quase 200 milhões de terahash por segundo, caiu para 57, tá? Caiu para 57, olha aqui embaixo. Caiu para 57 milhões de terahash por segundo. E aí, agora a gente está subindo. Nesse momento, 133 milhões de terahash por segundo, que mostra que a rede ainda é muito rentável para o minerador e teremos isso aqui cada vez mais forte. Acredito que nos próximos meses, mais tardar início do ano que vem, a gente deve superar esse topo histórico aqui, tá? É um achismo, não é nada embasado em dados, é pelo crescimento do mercado, tá? E pelo crescimento de mineradoras, tem muitas mineradoras nos Estados Unidos, na China, inclusive querendo entrar na Bolsa de Valores, ou seja, estão e vão receber aportes, né? E recebendo aportes, os caras, obviamente, vão investir em mais mineração para ter uma força computacional, uma fatia desse bolo cada vez maior, e a gente vê que a gente está aqui, ó, a força computacional está cada vez mais alta, né, no Bitcoin, e é um business muito, muito, muito rentável, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Eu acho que é isso. Vamos ver custódia em corretoras? Deixa eu tirar esse outro aqui. Custódia em corretoras, né? Então voltamos a ter 1 milhão e quase 600 mil bitcoins custodiados em corretoras, tá? Teve uma queda, ele baixou ali na área do topo histórico, junho, tal, baixou um pouquinho, foi para 1 milhão e 400 mil bitcoins custodiados nas principais corretoras do mundo. E agora a gente tem aqui um valor mais ou menos equilibrado, né? Entre 1 milhão e 500 mil, aliás, entre 1 milhão e 500 mil não, entre 1 milhão e meio, tá? De bitcoins custodiados em corretoras, é menos do que a gente tinha no topo histórico, mas é mais do que tínhamos o ano passado, tá? Olha só, é mais do que tínhamos o ano passado, certo? É isso aí, entre novembro e dezembro, tá? Isso aqui foi a baixa de bitcoins custodiados entre novembro e dezembro, tá? Se a gente sobrepor aqui o preço, você vai ver que ele é inversamente proporcional. Vamos colocar o preço aqui. Que deu o preço, Felipe? Tá? Que deu o preço? É um monte de coisinha para clicar, eu nunca sei onde tá, sabe? Cadê? Preço, aqui, ó. Né? Você vê que conforme... então, em amarelo aqui, bitcoins custodiados em corretoras. Em azulzinho, preço do Bitcoin. Deixa eu fazer isso aqui para melhorar a visão da galera, porque aqui eu sou um cara que ajuda o pessoal a não ter a vista cansada. Então vou colocar como linha, tá? Então em amarelo, número de Bitcoins custodiados, né, na montanha,
em azulzinho aqui você tem o número, o preço, aliás, do Bitcoin, tá? Então, quando você vê que as pessoas começam a tirar o Bitica da corretora, olha o que aconteceu, o movimento é inversamente proporcional, né? Então, a turma tirando o Bitcoin das corretoras significa, Ronivon? Significa. O que significa? Que a turma não quer botar venda. Não tá à venda, não tá na prateleira. O que acontece com o preço? A oferta diminui, a demanda aumenta. O que acontece? Plau, topo histórico. Tá? É mais ou menos por aí. Muito importante a gente ficar de olho nisso, nesses dados on-chain e esses números fundamentais aqui para o Bitica, tá bom? É isso aí, tá ok? Agora a gente vai falar o seguinte, vai falar sobre preço, tá ok? Porque o preço tá como? Tá borbulhando. Olha só, batemos o topinho 48.700 e qualquer coisa, não, 48.100 e qualquer coisa, tá? Batemos aqui o topo, blow. Desde então, queda infinita, né? A gente perdeu aqui, começa a cair. A gente perdeu aqui, vai para lá. A gente perdeu aqui, o negócio começa a cair. Até então, hoje, a gente perdeu 7%, 8% desde esse topo, tá? Hoje, a gente chegou a bater aqui, ó, a mínima em mais ou menos 44.200 e agora tá subindo. Então, olha só, essa aqui é a média de 200, a nossa queridinha, a nossa conhecida, né? Nesse momento, a média tá em 45.400 e o preço do Bitcoin tá como, turma? Deixa eu aproximar aqui. O preço do Bitcoin tá como? Tá em 45.362, tá? Então, vamos recapitular. Subimos a média de 200 dias. Uou, maravilha, emoção, que alegria. Agora, perdemos a média de 200 dias, tá? Perdemos a média de 200 dias. E aonde está agora o preço? Exatamente na média, olha só. Exatamente na média, né? Então você vê que agora ela virou uma resistência. Acredito que vamos romper essa resistência. Se a gente não romper, a gente vai vir buscar aqui os 43.300, que é essa média de 21 dias, tá? Então, fatalmente, se entre hoje e amanhã a gente não romper essa média de 200 dias para cima, o mercado vai vir buscar aqui, cara. Não vai ter muito jeito. Vai lateralizar e vai vir buscar isso aqui. Tá? 43.300. Então, pessoal um pouco mais atento, que gosta um pouquinho mais do risco, estamos abaixo da média de 200? Sim, mas estamos na zona, né, de preços da média de 200, tá? Então, o pessoal quer arriscar um pouquinho mais, quer botar uma ordem aqui um pouquinho acima, 43.310, 43.320, tá? Talvez seja interessante, tá? Lembrando que estamos nesse momento abaixo da média de 200, tentando rompê-la aqui para cima, tá? Você vê que a média se tornou uma resistência agora, porque era um suporte, né? Suporte rompido, vira uma resistência, mas estamos na zona da média. Não é a primeira vez que perdemos, tá? Então, olha só, olha esse movimento aqui. A gente bateu aqui esse topo, na verdade foi aqui o topo. No dia seguinte, a gente perdeu aqui, ó, a média de 200. E aí, 2 dias depois, a gente recuperou novamente a média de 200, tá? Então, estamos na zona de preços da média, tá? E agora a gente perdeu novamente. Enquanto a gente estiver aqui nesse chove não molha, não tem nenhum problema, não tem nada que você se preocupe, o preço tá aqui, né? Lembra quando a gente falou esse tempo todo, né? O que a gente falou? Cara, a média de 200 é uma resistência, que agora virou um suporte e voltou a ser resistência. Essa média, turma, ela é muito interessante como filtro, um ruído, né, de longo prazo. E é muito interessante a gente romper essa média com consistência. Não é isso que a gente vem falando aqui há 15 dias, sei lá quanto tempo. Desde que a gente superou essa média, já são aqui, ó, praticamente 10 dias. Então tem 10 dias que eu venho falando, olha, turma, a gente precisa romper essa média com consistência, né? Não adianta só você, opa, superei a média, agora é alegria, emoção. Não, cara, não, tem que superar com consistência. E ainda não foi superada. A gente tem 10 dias e se você for parar para ver, se você colocar uma linha aqui, ó, você vê que o preço está rondando aqui, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um dia mais para cima, outro dia mais para baixo, mas tá rondando aqui na casa dos 45, 46, né? 45.800, 44 e pouco, tal. Então é importante a gente pegar isso aqui com consistência, né? E por enquanto a gente não teve a consistência da média, por enquanto a gente está na zona de preços, tá? Então é o que a gente vem falando há bastante tempo, para você não se precipitar, cara. Quem se precipita no mercado perde dinheiro. Então, cara, deixa o movimento acontecer. Ah, mas são 10 dias, Felipe. Tudo bem, são 10 dias, cara. O mercado vai vir para sempre. Tu vai viver os próximos 40, 50 anos aí, cara. Tu não precisa acertar o olho da goiaba, do mosquito. Não, cara. Vai na manha, vai tranquilo. Tá? Deixa eu tirar esse casaco que agora até esquentou. Até esquentou. Esquentou a bagaça.
Fica comprando essas blusas, sabe o que acontece? As blusas encolhem. Sabia que as blusas encolhem? Não é você que engorda, não. A blusa é que encolhe, tá? É isso. Turma, manda mais like aí, 1.064 pessoas assistindo aqui ao vivo a gente. Obrigado, turma. Manda aquele like, bota fogo no chat, bota aquele ponto no chat. Vamos que vamos. Vamos nós. Falou? Vamos nós. E isso, é muito cedo para falar que perdeu, da mesma forma que era muito cedo para falar que superou a média, né? Ela tá aqui na média, tá na região da média. Então é excelente. Lembra que eu falei para você esses dias todos, cara? É excelente que nesse momento a gente mostre respeito a ela, né? Então ele vai um pouquinho para cima, ele vai um pouquinho para baixo, aí ele vai mais para cima, ele vai para baixo, ele fica nessa região da média. Cara, isso aqui é excepcional para a gente mostrar para os investidores, falar, olha, cara, esse valor aqui é interessante, hein? A turma tá gostando aqui, não vai nem para baixo nem para cima, né? É interessante você ter uma zona de preços, né? E se a gente for parar para ver, ó, é a mesma zona de preço que tivemos aqui entre janeiro e fevereiro, depois que foi rompido aqueles 42 e tal, né? E aí se tornou suporte essa zona e tal, né? Na verdade, um pouquinho mais para baixo aqui. Um pouquinho mais para baixo. Isso. Aí se tornou alguns suportes, algumas resistências e tal, né? Tanto aqui janeiro, fevereiro. Então isso aqui é uma zona de preços. Não dá para falar que a gente perdeu, como também não deu para falar até agora que a gente ganhou ela, né? E foi isso que eu tentei passar para vocês o tempo todo. Cara, consistência. O movimento ainda não tá consistente. Ele tá aqui, ó. Ele tá acumulando aqui. Deixa o bichão acumular aqui, cara. Se ele tá aqui, ele tá gostando de ficar aqui, deixa ele aqui, cara. Esses dias ele tava em 29, então não tenha pressa. Não tenha pressa, vai na manha. Certo? Vamos na paciência aqui que o bichão vai dar, tá? Se por acaso, nos próximos dias, a gente não conseguir voltar para essa média de 200, fatalmente a gente vai visitar essa média de 21 dias, que ela tá nesse exato momento confluindo, olha só, ela tá confluindo com esse topinho aqui, tá? Esse topinho aqui de 42 mil, é isso? 42.400. Então você vê que tem uma zona de confluência aqui, e existe uma possibilidade do Bitcoin vir testar isso aqui, caso não se mantenha aqui próximo à média de 200. O legal é que a média de 200 e a média de 21, elas estão bem próximas, né? Então, ó, a média de 21 dias, ela tá em 43 mil, média de 200 dias tá em 45. Ah, Felipe, são 2 mil dólares. Cara, 2 mil dólares do Bitcoin é nada. É um peido. É um peido e um sopro. Tá? É um peido na farofa. Espalha a farofa para todo lado. Saca? Então, cara, tá aqui por enquanto. E aí o que acontece? Com o Bitcoin dando aquela azedada nos últimos 1, 2, 3, 4 dias, o dia hoje ainda não tá completo, tá? Então não dá pra gente saber o que aconteceu. Mas essa azedada nos últimos 4 dias faz com que o Ethereum e outras criptomoedas tenham também uma queda um pouco mais acentuada. Olha que interessante. Olha onde veio o Ethereum hoje. Onde ele veio beliscar? Média de 21. Média de 200 está aqui embaixo, né? Média de 200 está aqui embaixo. Média de 21 está aqui, ó. Onde ele veio beliscar? Zona de média de 21. Tá? Que bom que segurou aqui. Então não conseguiu ficar ali na zona dos 3.300. Não conseguiu ficar na zona dos 3.300. Perdeu, visitou a média de 21. Opa, segurou. Você vê que o candle de hoje, do Ethereum e do Bitica, estão bem parecidos, né? Tem uma sombra para cima, tem uma sombra para baixo, ou seja, mostra que ele tentou subir, em algum momento ele tentou cair e agora está quase aqui no 0 a 0, pouquinha coisa positiva, né? Então aqui, Ethereum está na média dos 21, depois de ter subido, porra, mais de 100% aqui. Depois de ter subido mais de 100% aqui, vamos mostrar isso aqui, ó. Desde aqui do dia 20 exatamente dia 20 de julho, cara, subiu 94%, quase 100%, né? Agora tem uma quedinha, mesmo assim 76%. Teve uma queda aqui desse topinho de mais ou menos 8%. Mesmo assim, estava aqui na região, né? Então a gente falou que isso aqui seria uma resistência forte, né? 0,236 de Fibonacci, 3.371. E o que a gente falou esse tempo todo é, cara, se o Bitcoin azedar, o Ethereum vai azedar junto. Não tem jeito, não tem segredo, não tem nada, cara. É isso. O Bitcoin mandou do mercado. Se o Bitcoin um dia fala assim, cara, hoje eu vou cair, acabou o mercado. Você pode ter uma exceção ao outro, o Ethereum pode inclusive ser uma exceção num dia ou outro. Mas a regra, né? Então a exceção ela só confirma a regra, né? Então a regra é essa, cara. O Bitcoin cai, o mercado desaba, não tem jeito. E aí, enquanto você viu o Bitcoin caindo aquela coisa toda, né? Aqueles praticamente 8%, o Ethereum cai um pouquinho mais no período, são 11% de queda, né? Pouquinha coisa a mais, né?
um pouquinho mais de volatilidade, parando na média de 21, né? Então, não aguentou 0,236, parou na média de 21. Show de bola, 21 exponencial, tá? Show de bola. Vamos dar uma olhadinha na Cardano, cardaneta de poupança? Cardaneta de poupança na Binance. Olha só, falamos desses topos, né? Falamos desses topos. O que aconteceu com a cardaneta de poupança? Bateu nesse topinho aqui, tentou ficar no meio termo desse outro topo de 2,30, não conseguiu, bateu 2,25, se eu não me engano. Vamos pegar o máximo aqui, ó. Vamos pegar a máxima aqui, cardaneta. Máxima 2,25, exatamente 2,25. E a gente teve uma queda até hoje de 16%. Então você vê, né? O Bitcoin subiu 60%, o Ethereum subiu 90 e tantos por cento, a Cardano subiu 123%, né? Então, Bitcoin subiu bem, Ethereum subiu mais ainda, Cardano subiu mais ainda, né? Cardano subiu o dobro do Bitcoin. O Ethereum caiu um pouquinho mais que o Bitcoin e a Cardano caiu o dobro do Bitcoin, tá? Então, por exemplo, o Bitcoin ele caiu 8%, a Cardano caiu 17 ponto alguma coisa, ou seja, mais que o dobro, né? E hoje tá subindo aqui um pouquinho, você vê que o gráfico é bem parecido de todas elas, né? Então você tem uma resistência, você tem uma sombra embaixo, uma sombra em cima, indicando que o mercado tentou em algum momento subir, em algum momento ele tentou cair, mas a turma falou, não, aqui tá bom. Aqui nessa meiuca, nesse meio termo aqui tá bom. Né? Nesse momento, 2 dólares, cravadão nos 2 dólares, chegou a bater hoje, a mínima, 1,87, que foi exatamente o nosso stop que a gente falou ontem, né? E qual que era esse stop, turma? É exatamente, olha como a Fibonacci funciona muito, né? Olha onde ela bateu, tem uma sombrinha aqui abaixo, 0,236 de Fibo, tá? Você vê aqui essa linha, ó, 0,236 de Fibo. Aqui foi o nosso suporte. Ele baixou um pouquinho, voltou, tá na região, né? Então, interessante ter parado aqui em 0,236. Se o Bitcoin voltar a subir, poderemos trilhar novamente aqui, pegando essas duas resistências e, inclusive, testando aqui o topo histórico em 2 e... sei lá o que é isso aqui, 2,50, é isso? 2,47, 2,50. Peraí que tá um pouquinho diferente aqui, meu. Isso, pronto. É isso aí.